recebemos no programa de hoje o Dr. Daniel Camelat, oftalmologista especialista em retina pela Universidade de São Paulo, USP. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. O prazer é meu. Vamos nos sentar, falar desse assunto que é importantíssimo, não é, Dr. Daniel? Com certeza. A gente tem até um olho aqui para ilustrar a nossa conversa no dia de hoje. E eu queria que o senhor falasse para a gente como funciona a nossa visão. Porque para a gente poder entender como funcionam os problemas, primeiro a gente precisa saber como o nosso organismo também funciona. Com né? certeza. Primeiro, eu costumo dizer sempre que a nossa visão, o funcionamento do nosso olho, lembra muito uma câmera fotográfica. O que acontece? O nosso olho ele tem por onde vai entrar a imagem, onde a imagem vai ser revelada e, no final de tudo, decodificada. Então, tem até o diafragma do olho, como a pupila, a menina dos olhos, que abre e fecha, que quanto mais luz fecha, quanto menos luz ela abre, permitindo essa entrada e saída de luz. Ela entra pela córnea, que é essa parte transparente do olho da frente. Certo. Ela vai passar pelo cristalino, que é uma parte intermediária. Eu vou só abrir um pouquinho para poder facilitar a explicação. Vamos ver lá dentro, então, do nosso olho. Olha, conhecendo por dentro. Aqui, então, é a córnea transparente. Certo. Nesse intermediário existe o cristalino, que também é uma lente transparente que consegue acomodar a visão para longe e para perto. Depois disso, ele passa por um gel, que também é transparente, chamado vítreo. E no final de tudo, essa parte toda vascularizada com esses vasinhos é a retina, onde é decodificada a visão, que aí sim ela é mandada para o cérebro e o cérebro consegue revelar aquela imagem. Tá? E sempre, a gente diz assim, o campo visual é sempre ao contrário. Se você está vendo alguma imagem embaixo, ele está vindo de cima do olho. Então é sempre ao contrário. Ela vai de cima, se você está enxergando em cima, ela é decodificada embaixo, que é tudo ao contrário, mas no final de tudo, o cérebro passa pelo córtex e no final fica tudo da maneira que a gente vê perfeitamente. Mais ou menos, de fato, como funciona uma máquina fotográfica, né? Bom, e aí é importante também a gente entender a função da retina. Ela é que vai levar, então, a informação para o nosso cérebro, daquilo que a gente está captando como imagem. Sim, a gente capta a visão. A retina, como está aqui atrás, existe um nervo óptico, várias fibras nervosas. E a retina tem vários vasinhos, esse nervo óptico, e a área central da visão chamada mácula, a fóvea. Essa é a área nobre da visão. Essa mácula, se ela é afetada, a visão central, a visão principal que percebe cores, todos os detalhes da visão, ela é muito afetada. Então a retina, vamos dizer que é como se fosse um neurônio que leva a visão lá para o cérebro. Se ela sofre alguma lesão, qualquer problema na retina, vai atrapalhar essa transmissão da visão perfeita em direção ao cérebro. Certo. E aí, o que seria esse descolamento, né? Por que a retina acaba sofrendo esse descolamento no olho? Sim. O que acontece? Aqui, nessa parte desse gel, que a gente chama de vítreo, é como se fosse um gel mesmo que preenche o olho. E ele, de início, ele é aderido à retina, existe uma aderência normal na retina. E com o tempo, principalmente com a idade, após 40, 50 anos, ele pode sofrer uma liquefação. Certo. Com essa liquefação, depois de alguns fatores de risco na retina, algumas aderências anormais, algumas áreas de aderência maiores, o fato de você mexer o olho para lá e para cá, se existe uma aderência maior desse gel na retina, ele está ali grudado. Na maioria dos casos ele solta, não acontece nada, você pode sentir alguns sintomas que eu vou explicar mais à frente. Só que se existe alguma área de aderência mais forte, que também vou dizer mais forte alguns fatores de risco, ele tenta soltar. E na hora que ele solta, cria um buraquinho na retina. Por esse buraquinho, esse líquido, esse gel que está ali que é feito, consegue entrar por esse buraquinho, e esse buraquinho que aconteceu, a entrada do líquido, o líquido, conforme vai passando por esse buraco, ele vai descolando a retina do epitélio pigmentar. O epitélio pigmentar é como se fosse um tecido, uma pele, que é onde normalmente a retina é aderida. Com esse líquido entrando, ela vai soltando do epitélio pigmentar e a fisiologia, o funcionamento da retina vai perdendo aquele funcionamento normal de transmissão para o cérebro. Certo. Então, os fatores de riscos, os sintomas, quando essa doença pode se manifestar, tudo isso você vai saber no programa Viver é Melhor de hoje, que está indo para o intervalo, mas mais uma vez nós convidamos você a participar com a gente. Mande as suas dúvidas. A nossa central de atendimento está à sua disposição. 0310 07 940. Agora, se você está acompanhando pela internet ou está aí com o computador ligado, um smartphone na mão,
É muito simples. Você pode mandar a sua mensagem pelo www.boavontade.com/TV. E a gente aproveita para lembrar que tem também o aplicativo Boa Vontade Play à sua disposição. Até já! Estamos conversando sobre descolamento de retina. E a gente já entendeu ali a função do nosso olho, como funciona a retina, o que acontece, né? Quais são os fatores de risco e quais são os sintomas desse descolamento. Agora, como é feito, doutor Daniel, o diagnóstico dessa doença? A gente só vai ter um diagnóstico se for ao especialista. Com certeza. Então, primeiro ponto, assim, eu acho que é importante dizer, esse sintoma. Sentiu esse sintoma, procura o seu oftalmologista que ele vai fazer o exame necessário. Quais exames necessários? O principal de todos é o mapeamento de retina. O que seria esse mapeamento de retina? Você vai chegar, o oftalmologista especializado em retina vai dilatar o seu olho, onde a dilatação é na menina dos olhos, na pupila, onde é aquele preto. Então, ele vai dilatar, a pupila vai aumentar e você consegue ver toda a retina. Quando ela está pequenininha, você só consegue ver essa parte central. Certo. Quando você dilata, você vê tudo isso. E as principais causas de descolamento são os buraquinhos na periferia. Então, você consegue ver só dilatando. Então, você consegue fazer esse mapeamento de algumas maneiras, tanto pelo mapeamento indireto, que você coloca o capacete, coloca uma lente para observar, pode ser também com uma lente de 3 espelhos, que também consegue avaliar, e na própria lâmpada de fenda, essa é a lâmpada de fenda, e é aquela lentezinha, a gente consegue avaliar o paciente olhando para cima, para o lado, a gente vai avaliando todas as partes da retina. Essa seria o mapeamento na lâmpada de fenda, tá? Então, você consegue primeiro detectar se houve essa avulsão do vítreo, do gel, e quando você encontra, tem alguma lesão, você vai buscar com todo cuidado na periferia, e se você encontra, você vai, em primeiro lugar, se não tiver o descolamento, você vai tentar o laser. Se já tiver o descolamento, é urgência, você tem que já programar a cirurgia para poder, porque quanto mais espera, mais demora, se chegar na parte central da visão, o prognóstico vai piorar. Em alguns casos, esse buraquinho, esse rasgo acontece perto de algum vasinho lá do fundo. Então, quando você avulsiona e esse vasinho rompe, você também pode ter um sangramento associado e na hora que você vai fazer esse exame, você não consegue olhar, você não consegue ver a retina porque tem todo o sangue misturado nesse gel. Aí você não consegue ver atrás. Aí o que você precisa fazer? Existe ultrassom, que nem o ultrassom que você faz na mulher grávida, a gente consegue ver o olho por trás. Então a gente consegue ter uma ideia mais... Não é tão específico, mas você consegue ver. Tem descolamento, não tem? Então, se você vê, tem descolamento, é correr para operar. Se você vê, só tem hemorragia, não tem nenhum descolamento, dá para esperar um pouco, pedir para o paciente ficar sentado, em repouso, para ver se essa hemorragia absorve e a gente procurar esse buraquinho. Mas são os principais 2 exames, é o mapeamento de retina e o ultrassom quando existe um sangramento e você não consegue avaliar a retina devido a essa hemorragia. Agora, uma curiosidade, doutor Daniel, que acho que assim, é a curiosidade de muita gente em casa, né? Quando a gente dilata a pupila, o que acontece, né? Por que ela é importante ela ser dilatada para se enxergar o olho? É dentro... Quando ela dilata, a gente consegue enxergar dentro do olho. Isso, é isso. Perfeito. É porque esse é pequenininho, né? Fica aquele pretinho pequenininho. Quando você dilata, você não consegue nem mais ver o colorido na maioria das vezes, porque a pupila dilata, fica grande e você consegue chegar em todas as partes da retina. Ela precisa sempre estar aberta para a gente conseguir fazer uma análise de fundo de olho, enfim, do que está acontecendo dentro do nosso olho. Com certeza. Nesses casos de descolamento, é imprescindível dilatar, senão a gente não consegue avaliar com detalhe. Certo. Agora, eu queria que o senhor deixasse aí as orientações, então, para uma pessoa que teve o descolamento, né? Então, estou trabalhando, estou no meu dia, de repente aconteceu alguma coisa, senti aquelas mosquinhas volantes acontecendo, ou esses flashes de luz, pensei, bom, pode ser um descolamento de retina, o que eu faço? Primeira coisa, se não tiver o seu médico que você está acostumado a passar, vai num pronto-socorro oftalmológico, existe pronto-socorro oftalmológico, claro, eu estou acostumado a passar no meu médico, especialista em retina, procura ele. Se for no fim de semana, ele não tiver, procura um pronto-socorro. Não quer dizer, como eu expliquei, que essas mosquinhas tenham associação com o buraquinho. Sempre, mas se sentiu, eu acho que é importante correr, porque se tiver alguma lesão, algum buraco, a gente, de princípio, consegue fazer impermeabilização com laser e não vai precisar de uma cirurgia que é muito mais delicada. É bom não esperar. Então, se tiver a lesão, a gente trata profilaticamente com esse laser e evita o problema. Se for esperar muito tempo, tem muita gente, tô bem, depois isso vai passar, aí depois quando a gente vai olhar, já está muito avançado, a gente não consegue mais reverter o que já foi causado. Então é muito importante correr para poder passar em consulta oftalmológica. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes,
ou uma pessoa que sofra aí já de um processo, tem essa tendência para o glaucoma, esses mais do que nunca precisam ter esse cuidado, né, doutor? Primeiro, o que o diabético, ele como também, no início, você pode ter lesões, existe a retinopatia diabética não proliferativa e proliferativa. A não proliferativa é a fase inicial, que você, no início vai aparecendo hemorragiazinhas no olho, mas você não sente a visão prejudicada. Para você ter a visão prejudicada, tem que ter um inchaço na retina, ou na proliferativa, que é o pior caso, começa a ter sangramento e esse descolamento tracional. Nesse caso, o paciente vai procurar correndo o oftalmologista, mas nessa fase já está muito avançado. Então, o importante do diabético, no mínimo, uma vez por ano, se está tudo ótimo. Se já tem lesão na retina, a frequência tem que ser aumentada, e o glaucoma também. Se você tem histórico na família de glaucoma, o glaucoma também é outra doença silenciosa que causa cegueira. Então, você deve procurar seu oftalmologista com frequência, no mínimo uma vez por ano. Certo. E aí, tendo qualquer desconforto ocular, melhor ir para o oftalmologista e descobrir que não é nada, do que deixar para a última hora e descobrir, de repente, quando já é tarde demais. Mais uma vez, eu vou pedir aqui a licença do Dr. Daniel. Hoje nós estamos falando sobre descolamento de retina aqui no programa Viver é Melhor. Nós já aprendemos tantas coisas importantes, mas o alerta principal até este momento é aquele para que nós busquemos a ajuda de um especialista ao menor sinal, ao menor sintoma desse tipo de problema. Por quê? Porque quanto mais rápido a gente for em busca de um diagnóstico para essa doença, maiores serão as possibilidades de recuperação. E quanto mais tempo passa, menos possibilidades a gente tem, não é, doutor Daniel, de ter uma visão novamente recuperada, né? Ou o problema revertido completamente. Sim. Com certeza. Nesse bloco nós vamos falar dos tratamentos. Um deles é com o uso de laser, que o Dr. Daniel veio comentando com a gente ao longo desse programa. Eu queria que o senhor explicasse, doutor, quais são os tratamentos que a gente tem hoje disponível para cuidar do descolamento da retina. Tá. Como você falou, além desse laser profilático, que seria o mais importante, quando já existe um descolamento, a primeira indicação que seria menos invasiva seria quando você tem um descolamento superior, quando o buraco é superior na retina. Certo. A gente pode injetar um gás dentro do olho e esse gás vai subir, porque o gás sempre vai subir e vai tamponar esse buraquinho. Ele tamponando esse buraco, com o tempo ele vai absorvendo sozinho esse gás e você vai fazendo laser. Isso só se for pequena ruptura, com descolamento só superior. Esses casos são... o número desses casos são menores. O tratamento nesse caso tem que ser muito bem selecionado, porque se não é bem selecionado, a chance de não acontecer um bom resultado existe. Então a gente precisa avaliar bem e saber a indicação da cirurgia. A outra cirurgia seria também não tão invasiva, você não precisa entrar no olho, na verdade. Você coloca uma faixa de silicone, esses aqui são os músculos do olho aqui do lado, esses vermelhinhos. O que você faz? Você vai colocar uma faixa de silicone cercando tudo isso e vai apertar o olho. O que isso vai fazer? Naquela parte daqui da retina, que existe essa separação do tecido com o buraco, você apertando você consegue juntar. E além disso, diminuir essa tração que está puxando. Dependendo também do tamanho do buraco, da localização, do tipo de descolamento, você consegue resolver fazendo essa junção e fazendo laser no intraoperatório e, em alguns casos, drenando esse líquido. Essa seria o chamado introflexão escleral. Retinopexia. É um tipo de cirurgia que também tem que ser muito indicado cada caso, senão não tem um bom resultado. Certo. E a terceira seria a vitrectomia, que seria o quê? Você, por essa parte branca do olho, que seria, a gente chama de pars plana, você precisa acessar o olho, tá? Com um aparelho que ilumina, para você conseguir enxergar. Então você entra com o aparelho que ilumina, no outro lado você vai entrar com o aparelho que corta, funcionando como uma tesoura, e uma aspiração. Então ele vai cortar esse vítreo que está puxando o olho, puxando a ruptura, você vai aliviar essa tração e nesse mesmo momento que você aliviou a tração, cortou e aspirou tudo, você vai avaliar, vai drenar aquele líquido com esse aparelhinho que drena o líquido, você vai conseguir drenar, vai juntar de novo e quando consegue juntar você faz o laser, também com o aparelho que entra e faz o laser no intraoperatório. E no final você substitui esse líquido com gás. Isso, esse aqui é o laser que a gente faz, como eu falei, em volta da retina. É ele que vai conseguir segurar no local que já não existe descolamento, mas onde tem o buraquinho, a ruptura. Então, no final disso, você substitui esse líquido que você tirou por gás, como eu expliquei anteriormente, que absorve sozinho
Ou em casos mais graves, dependendo do caso, você injeta óleo de silicone. Esse óleo de silicone é como se fosse um óleo mesmo, que ele não vai absorver sozinho. Depois você precisa tirar esse óleo com uma outra cirurgia. Então tudo tem que ser muito bem avaliado, a experiência vai saber qual cirurgia indicar para cada caso para ter um bom prognóstico. Essa cirurgia não é simples, é delicada, tem que ser bem indicada e sempre, como eu expliquei antes, saber se já houve o descolamento da área nobre da visão, que é a mácula, ou não. Se não houve esse descolamento, a chance de melhora com a cirurgia é muito maior do que se já existiu esse descolamento da área central. Então também o tempo de descolamento e a área afetada também vai dar para o paciente, para a gente, o quanto pode ou não melhorar a visão. É importante a gente destacar, doutor, até para a gente poder ressaltar a necessidade desse cuidado, né? O olho, ele não pode ser transplantado, certo? Não. Então, na verdade, a única coisa que a gente pode mexer no olho é na córnea, quando fala em transplante, né? E uma vez que perdeu a visão, perdeu mesmo, né, doutor? Porque o transplante de córnea é como se fosse uma parte transparente do olho que você troca, como se fosse um vidro do relógio. Agora, a retina, como eu tinha falado, são neurônios, como se fosse uma parte neurológica. Então, depois que morreu, você até mesmo com a cirurgia, se você consegue aplicar a retina, colar a retina, anatomicamente volta perfeito, mas a fisiologia, o funcionamento não volta igual antes, porque isso não temos ainda um tratamento para reverter. Existem alguns estudos com chips, em casos de degeneração, retinose pigmentar, distrofia, que conseguem melhorar um pouco a visão de percepção de luz para vultos, mas já é um avanço. Mas não é um transplante e não é nada que também melhora a visão de uma forma tão grande se você já teve um descolamento muito grave que não melhorou com a cirurgia. Certo. E aí uma outra dúvida uma vez que a pessoa teve o descolamento da retina, né? Mas não está lá se sentindo muito incomodado, de repente é um incômodo, mas não está doendo, então deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, deixa para daqui um mês. Esse problema, ele pode ir se agravando ou ele fica estabilizado ali? Não, pode se agravar, principalmente se for periférico, começa aquela cortina preta só periférica, a chance de melhora da visão com a cirurgia parte periférica é muito maior do que se afeta essa área central. Então, esse descolamento, ele vai caindo, ele vai baixando, vai até afetar a área central da visão. Quando afetar a área central, piora, vai piorando e até existe a chance de uma atrofia do olho, tudo se for deixado muito para frente, aí nesse caso nem é mais indicado a cirurgia. Então não deixar, não postergar por muito tempo. Precisa ser avaliado logo e, se necessário, entrar em cirurgia ou fazer o laser logo, para evitar problemas. E o tratamento vai ser sempre laser ou cirurgia? Sim, não, a gente não vai ser só com remédio, por exemplo, um colírio? Não, não existe o colírio para o descolamento, que é algo mecânico, anatômico e não uma inflamação. Uma inflamação. E no caso do pós-operatório, como é que vai ser essa recuperação, doutor? Porque a gente sabe, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia na córnea, né? É muito mais simples, a pessoa já sai, é liberada do hospital, às vezes até no mesmo dia. No caso da retina, como que vai funcionar esse pós-operatório? Sim, é uma cirurgia de catarata, você consegue fazer a cirurgia muito mais rápido, consegue prometer para o paciente muito mais o prognóstico, uma visão muito melhor do que um paciente de descolamento de retina. Então, o descolamento de retina, como você faz a cirurgia, primeiro, se você coloca esse gás e o descolamento vamos dizer, na parte temporal do lado direito, a pessoa tem que tentar ficar virada para a esquerda para o gás subir e tamponar aquela parte. Se for superior, você tenta ficar sentado para o gás subir. Então, depende muito de onde é a lesão. Então, a posição da cabeça, dependendo da posição do descolamento, é muito importante no pós-operatório. Então, essa posição no pós-operatório é importante, repouso, cuidado, qualquer problema que sentir, a inflamação é um pouco maior, então qualquer problema que sentir, voltar no seu médico, procurar. Existe a chance do redescolamento, então você tem que estar sempre avaliando de perto, se for necessário, esse óleo de silicone pode aumentar a pressão do olho, um glaucoma secundário, então no momento pode causar também uma catarata secundária essa cirurgia, então tudo isso deve ser avaliado no pós-operatório, é um pós-operatório cuidadoso. Você deve, não é, viu, tá tudo bem, tá liberado. É muito mais cuidado, um pouco mais demorado do que um pós-operatório de cirurgia de catarata. Tá certo. Tudo bem? Estamos indo para um breve intervalo, mas ainda voltaremos a este tema, descolamento de retina, na etapa final do programa Viver é Melhor. Você participando pelo telefone com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Programa Viver é Melhor aqui pela Boa Vontade TV, nesse dia 30 de dezembro, quarta-feira, conversando com você sobre deslocamento da retina. Nesse bloco é aquele em que nós vamos falar
sobre os cuidados que nós podemos ter para evitar este problema. É possível, doutor Daniel, prevenir o descolamento da retina? Sim, é possível prevenir, primeiro, com exame de rotina, mesmo se você não sentir nada, uma vez por ano é importante. Os fatores de risco, pessoas que têm miopia alta, pessoas que já tiveram histórico familiar, descolamento no outro olho, isso aí é importante passar em todos os exames. Diabetes, controlar o diabetes, que é o principal, porque o descontrole do diabetes pode causar todas aquelas alterações na retina, a tração começar a acontecer um descolamento de retina. Agora, cuidados de proteção. Você trabalha com marcenaria, martelando um prego, isso tudo pode voar no seu olho, isso pode causar tanto lesão na córnea, como uma perfuração ocular, um descolamento de retina. Então, o óculos de proteção durante o trabalho é muito importante. Até quem trabalha com solda elétrica não seria problema na retina, mas aí também na córnea. Então, um óculos de proteção é muito importante. Óculos escuros também, nada pelo descolamento, mas os óculos escuros vão proteger tanto o cristalino para evitar uma catarata, uma evolução rápida da catarata, uma queimadura da córnea, então uma degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina, que o problema do sol também pode fazer trazer uma evolução muito maior. Além disso, pessoas que trabalham com esporte de luta, boxe, jiu-jitsu, que podem causar trauma, pancada no olho, tem que ter esse cuidado de pancada, de proteção se for possível, e se acontecer a pancada, correr no médico, dilatar o olho para poder avaliar. Agora, época de fim de ano, principalmente agora, amanhã é dia 31. Então, a gente sempre pede para as pessoas tomarem cuidado. Fogos de artifício. Você está ali, está tentando estourar os fogos daquela pessoa, tenta olhar e pode estourar no seu olho. Isso pode causar queimadura, perfuração ocular, descolamento de retina. Além de outra coisa que ninguém pensa, que seria a rolha da garrafa de champanhe, que vem com aquela pressão. Então, as pessoas ficam agitando, já tiraram o invólucro de proteção, e quando vai estourar, ele não se preocupa em jogar para cima. Ele mira nas pessoas até de brincadeira, e com essa pressão que vem, se bate no olho, com aquele trauma que eu falei, acontece aquele movimento do olho, e isso também pode causar um rasgo na retina, um descolamento de retina muito grave. Então, existem esses cuidados, que principalmente amanhã, quem está escutando, tomar todos esses cuidados para evitar um problema ocular. Certo. Nós temos também aqui a dúvida do João Teixeira, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, acompanhando a programação da Boa Vontade TV pelo Canal 11. Ele pergunta se coçar o olho pode causar descolamento de retina. Esse também é um outro mito. O coçar do olho não vai causar um descolamento de retina, como ler durante quando está no carro. Isso não causa descolamento de retina, mas pode causar um agravamento de quem tem ceratocone. Ceratocone é um problema na córnea, que é como se fosse a córnea mais pontuda. Isso causa um astigmatismo alto. O coçar do olho pode mudar o colágeno, que é como se fosse o que preenche a córnea. E coçando muito o olho, isso pode descompensar esse colágeno e piorar, mas não causa descolamento de retina. Certo. Agora, quem tem ceratocone na família, quem tem astigmatismo alto, tem esse cuidado de evitar esse coçar constante do olho. Sim. Bom, a Joana Fernandes, da cidade do Rio de Janeiro, pergunta se manipular produtos de limpeza, muito próximo ao olho pode causar descolamento de retina. É o mesmo caso, doutor? Então, também não acontece nada na retina por causa disso, porque a retina é atrás do olho. Esse problema do produto de limpeza seria o quê? Pode causar conjuntivite química, pelo fato dela estar mexendo com aquele produto químico, você vai coçar o olho. Quem tem alergia também a produtos de limpeza pode causar conjuntivite alérgica e também uma queimadura ocular. Se você está mexendo com algum produto de limpeza, um alcalino, um ácido que pode queimar o olho, pode acontecer a queimadura da córnea, que é na parte anterior do olho. Agora, na retina, não pode causar descolamento de retina. E a última dúvida que a gente tem aqui é da Eduarda Assunção, de Florianópolis, Santa Catarina. Ouvi dizer que mergulhar com os olhos abertos pode causar descolamento de retina. É verdade? Também não é verdade. Também a gente se preocupa em irritação na parte da frente do olho. Tudo isso agora, problema de aquele bungee jump, ele falou de mergulhar. Agora, quem vem com aquela pressão de bungee jump, que você pula e na hora que você trava embaixo, você tem aquela tração. Aquela atração pode acontecer do vítreo puxar a retina e acontecer aquele buraquinho e o descolamento. Mas isso tem que ser um impacto muito forte, como de bungee jump, esses esportes radicais. Agora, mergulho, assim, não causaria descolamento de retina. Tá certo. Doutora Daniel, muitíssimo obrigada por vir ao programa Viver é Melhor responder aqui as nossas dúvidas acerca deste tema. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de alertar todos os pacientes sobre essa doença que muitas vezes não tem sintomas e a importância de passar na consulta oftalmológica de rotina para evitar uma complicação futura.
Feliz 2016 com Feliz Jesus para o 2016 senhor. também para vocês. Nós conversamos no programa de hoje com o Dr. Daniel Camelot, oftalmologista, especialista em retina pela Universidade de São Paulo, USP.